Boa noite. O tema do nosso trabalho é vírus do papiloma humano, o HPV. Iniciando nosso trabalho, o que é o HPV, né? O HPV é uma sigla em inglês para papilomavírus humano. É um vírus que infecta a pele ou mucosas, oral, genital ou anal, tanto de homem quanto de mulheres, provocando verrugas anogenitais também. E câncer, dependendo do tipo de vírus. A infecção pelo HPV é do tipo sexualmente transmissível. Existem mais de 200 tipos de HPV. O HPV eles são divididos em dois grupos, o de baixo risco e o de alto risco, sendo que o 6 e o 11, que são que a gente mais vê, eles são responsáveis pelo verrugas genitais. E o de alto risco, a gente tem o 16 e 18, que eles são responsáveis pelo câncer no colo do útero. Agente etiológico. O HPV ele é causado pelo papilomavírus humano e ele pertence à família Papillomaviridae, do gênero papilomavírus. São vírus não envelopados de simetria icosaédrica com capsídeo composto por 72 capsômeros e um genoma de DNA dupla fita circular, com cerca de 8.000 pares de base. Evolução da doença. Com a diminuição da resistência do organismo, pode desencadear a multiplicação do HPV e provocar o aparecimento de lesões em órgãos genitais e em locais de mucosas internas. Em caso de grandes avanços da doença, ele pode caminhar para o estado cancerígeno. Explicando isso para vocês de caso, como que acontece na mulher, quando a mulher ela tem contato com uma pessoa infectada, no caso através de relação sexual, esse vírus eles ficam livres e ele entra no corpo da mulher pela vagina e chegam no local do útero. Esses HPV eles chegam lá no epitélio, sendo que o HPV ele não possui uma membrana envoltora, ele tem apenas o capsídeo, o DNA, a dupla fita enrolada nas estonas. Quando o vírus ele se liga aos seus receptores, as proteínas elas vão reconhecer esse vírus e vão deixar entrar na célula. Depois que o vírus se liga ao seu receptor, o vírus ele vai entrar na célula por endocitose e vai formar uma vesícula que contém o vírus. Dentro dessa vesícula, o capsídeo ele se desarruma e o DNA dele é liberado. Quando o DNA ele deixa a vesícula e ele entra no núcleo da célula, uma vez que ele está lá dentro, o DNA do vírus poderá seguir dois caminhos. Em alguns casos, o DNA viral ele se une ao DNA da célula hospedeira, causando dano. Alguns estudos eles mostraram que a união entre o DNA do vírus e o DNA da célula pode ser a causa do câncer do colo do útero e de outros tipos de câncer, como a vagina, o pênis, o ânus, a boca e faringe. Alguns casos o DNA ele fica no núcleo na sua forma circular, sendo copiado, e essas cópias elas vão sendo acumuladas. Acontece a divisão das células infectadas e a cópia do DNA do vírus também são divididas e assim elas vão se espalhando por todo o tecido. Quando as proteínas do capsídeo elas ficam prontas, elas se juntam ao DNA do vírus, formando novas partículas virais. E os vírus formados eles são liberados durante a descamação das células mortas. Pode acontecer também no caso de a pessoa ela ter o vírus e esse vírus ele não se manifestar no corpo, né, através das lesões, no caso que são as verrugas, e o nosso próprio organismo ele expulsa. Transmissão. A transmissão ela se dá através de relação sexual sem uso de preservativo e através de transmissão vertical, ou seja, a mãe passa para o feto.
e essa criança ela pode nascer com problema grave de HPV nas cordas vocais, através também de transmissão de compartilhamento de roupas íntimas, toalhas, objetos. Manifestações clínicas. A infecção pelo HPV ela não apresenta sintoma na maioria das pessoas, ou seja, ela é uma doença sintomática. Em alguns casos, o HPV ele pode ficar de forma latente, ou seja, o HPV ele pode demorar meses a anos para aparecer manifestações de sinais e sintomas que são visíveis ao olho nu. Ou pode se apresentar através de manifestações subclínicas, que são aquelas que não são visíveis ao olho nu, aí você vai ter que fazer algum exame específico para estar verificando se você está com vírus. E quando aparece que é coisa rara, os sintomas, eles podem se apresentar de formas dolorosas, friáveis e pruriginosas. As manifestações também costumam ser mais comuns em gestantes e em pessoas com a imunidade baixa. A infecção ela pode se manifestar de duas formas. Através de lesões clínicas, como eu falei, são aquelas que são visíveis ao olho nu e elas podem se apresentar na parte da vagina, na parte da vulva, do ânus, no pênis também. Elas podem se apresentar, pode ser apenas uma verruga, elas pode ser múltiplas, elas pode ter presença de líquido. Aqui também nessa outra imagem, também imagem da verruga no pênis também são conhecidas também como crista de galo, então é muito bom ficar observando. E elas podem também se apresentar através de lesões subclínicas, são aquelas que não são visíveis ao olho nu. Elas podem ser, esse tipo de HPV, elas podem ser de baixo e de alto risco, e pode também estar desencadeando a um câncer. Aqui a gente pode ver uma lesão subclínica, né? Uma imagem feita, né, através de colposcopia do colo da mulher. Se a gente observar aqui do lado esquerdo, a gente vê que o colo dela tá normal, e a gente for descendo, a gente vai ver que já tem algumas alterações, né, umas lesões de baixo grau. E já indo pro lado direito, a gente já vê que já tá comprometendo todo o tecido e já tem um câncer instalado. Fatores de risco. Os fatores de risco, no caso, múltiplos parceiros sexuais. Quem tem múltiplos parceiros sexuais pode estar pegando um HPV. Sexo sem proteção, vida sexual precoce, imunodepressão, que está associada quando a imunidade está diminuída. Um exemplo disso é, no caso, quem tem HIV, tuberculose, diabetes. E ela também está muito relacionada também à presença de outras doenças sexualmente transmissíveis, no caso como herpes vírus, múltiplas gestações. Quanto mais a mulher engravida, mais pode cair a imunodepressão dela. Uso de contraceptivo oral, ou seja, a mulher faz uso de medicamento muito forte por um período de tempo muito prolongado, e isso faz com que a imunidade desça, caia. Tabagismo, assim como o alcoolismo, ele faz com que caia a resistência física. Diagnóstico. O diagnóstico do HPV, ele pode ser feito através de, dependendo do exame clínico, né? Ele pode ser feito através de lesões clínicas, né? Que no caso a gente vai ter através de exame de urológico para os homens, ginecológico para as mulheres, né? Para estar verificando o canal vaginal, a vulva, porque, digamos, o médico chegar lá no consultório e ele observar, ele já olha, ele já vê a lesão, se é HPV ou não. E também através de exames dermatológicos de pele, para estar verificando a verruga. E através também de lesões subclínicas, que é feita através de exames de laboratório, assim também como o Papa Nicolau, e também a biópsia,
para estar retirando um pedaço desse tecido e estar analisando e também fazendo exame histopatológico para estar vendo se esse HPV ele é maligno, se ele é benigno. O tratamento ele é feito através de crioterapia com nitrogênio, através também de cirurgia, de eletrocauterização, a laser, o creme também, e através do ácido também. É muito bom estar fazendo esse tratamento. Isso vai depender do tipo de lesão que a pessoa vai estar apresentando. A prevenção é a medida mais eficaz para a prevenção contra a infecção. Ou seja, no SUS é disponibilizado uma vacina quadrivalente, que ela é indicada para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos de idade. Sendo que essa vacina ela é uma vacina quadrivalente. Essa vacina ela é para os subtipos 6, o 11, o 16 e o 18. E elas são feitas através de 2 doses, com intervalo de 6 meses. Ou seja, a pessoa toma a primeira dose e depois de 6 meses ela toma outra dose. É muito importante. Também o exame preventivo contra o HPV. Fazer o exame de preventivo também é muito bom. E o preservativo, que é essencial para a pessoa estar fazendo. O papel do enfermeiro no tratamento. Explanar que mesmo que após retirada as verrugas, o HPV ele ainda persiste e a liberação do vírus ainda se mantém. Ou seja, por mais que a pessoa retire as verrugas, essas verrugas elas podem aparecer novamente, e essa pessoa, se ela for ter contato sexual com outra, ela ainda pode estar passando esse vírus para outra. Orientar quanto ao uso contínuo do preservativo. É muito importante a pessoa fazer a utilização do preservativo, pois ele previne o HPV. Não totalmente, mas previne. É muito bom usar. Conversar com relação às consequências do HPV é uma das causas essenciais de todos os casos de câncer do colo uterino. Falar quanto à importância de fazer o exame e as consequências que isso pode estar acarretando futuramente para essa pessoa. Verificar a faixa etária e explicar sobre o esquema vacinal com relação ao HPV e os critérios para vacinação. Às vezes a pessoa é muito nova e não sabe como é que funciona, e até às vezes a mãe não tem essa orientação, às vezes elas são leigas. Então explicar de uma forma clara e simples para que elas entendam como é que funciona e quais são os critérios para elas estar fazendo essa vacinação é muito importante também. Conversar de forma amigável sobre adotar uma mudança no hábito sexual. A paciente deve ter mais cuidado para que não venha infectar o seu parceiro. Convencer a paciente a aderir ao tratamento, pois é um tratamento simples. Orientar que a conclusão do tratamento é necessário. Ou seja, como são 2 doses, não adianta se ela tomar apenas uma, ela tem que tomar as 2. A enfermagem ela deve incentivar as adolescentes a realizar um exame preventivo, pois o medo, o desconforto e a vergonha e a falta de informação são os principais motivos de não adesão ao exame. Aqui a gente botou um mito, a verdade, só para nível de curiosidade mesmo e até de conhecimento pra gente. As mulheres vacinadas contra o HPV, elas não precisam fazer o exame de Papa Nicolau. Isso é mito. Elas precisam sempre fazer o exame de Papa Nicolau, até porque para descobrir outros tipos de doença, outros tipos de câncer. Então, é muito importante fazer. A infecção por HPV, ela pode demorar 20 anos para causar alguma doença? Verdade, pelo fato que isso vai depender muito do nosso sistema imunológico. Ou seja, se nosso sistema imunológico tiver uma queda, ou seja, a nossa imunidade der uma baixada, pode aparecer.
O HPV ele pode ser curado? Não, ele não pode ser curado. Por quê? O HPV, ele existe tratamentos para você estar fazendo, para você estar retirando, para você estar tirando a verruga. É uma forma de você estar amenizando. Então, não existe cura por HPV, mas existe tratamentos para estar retirando. A infecção pelo HPV geralmente não apresenta sintomas. Isso é verdade. A infecção pelo HPV, ela não apresenta sintomas, ela é uma doença assintomática. Às vezes a pessoa tem o HPV e só que ele não se manifesta, como eu falei anteriormente, pode demorar meses, anos, sem aparecer sinal ou sintoma algum. Mulheres idosas não precisam fazer o exame de Papa Nicolau? Verdade. Por quê? As mulheres que acima de 70 anos, que já nos últimos anos elas estão sendo acompanhadas por Papa Nicolau e nunca deu nada no DNA, tipo, deu tudo negativo nesse exame dela, elas não precisam mais fazer, porque elas estão imunizadas. Mas vale ressaltar que ela deve continuar fazendo para outros, para descobrir outros tipos de doenças, outros tipos de câncer. O HPV ele pode deixar a mulher estéril? O HPV ele não deixa a mulher estéril. O HPV ele o que acontece? Às vezes a mulher quando ela tá grávida, ela tem verrugas, né, na parte da genitália dela e é dolorido em alguns casos e isso incomoda muito. Aí tem que ser feito uma cirurgia, né, pra estar tirando essas verrugas, né, pra ela estar fazendo o parto dela. Mas mas não deixa estéril. Então, basicamente, o nosso trabalho foi esse. Aqui são as referências. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre o HPV, assim como a gente aprendeu, e que a gente tenha passado um pouco desse conhecimento para vocês e até ter ciência também para estar alertando outras pessoas e falar o quanto é importante essa vacinação, quanto ela previne, entende? Para esse tipo de HPV. Então, é isso, gente. Obrigado.